Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. É onde nós vamos começar hoje. Romanos 5, do 12 em diante. Vamos lá? Romanos 5, a partir do versículo 12. Vamos ler o restante do capítulo 5 e em seguida a gente já vai entrar depois no capítulo 6. Começa assim, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse aqui é o finalzinho aí, né, do capítulo 5 de Romanos, onde Paulo está nos mostrando, através de um relato, como é que então toda essa questão entre vida e morte, entre obediência e desobediência, entre pecado, justiça, graça, né, ele é então instalado no mundo e no próprio ser humano, né? O capítulo 5, que nós terminamos semana passada, fala sobre essa questão da justificação, né? Os últimos versículos aqui, só para a gente dar uma relembrada, versículo 9, por exemplo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, Paulo está discorrendo no capítulo 5 a respeito dessa possibilidade, né, da graça então em nós, dessa reconciliação, dessa vida reinando em nós. E lembra que a gente começou o capítulo 4 entendendo um pouco sobre a questão de Abraão? Se a gente não consegue entender essa questão da aliança, se a gente não consegue entender essa questão das promessas, se a gente não consegue entender esse fundamento da fé, né? Como é que alguém nasce filho de Abraão, né? Que é essa questão da fé, da salvação através da fé, a gente não consegue entender o que Paulo está falando. Aqui na questão da morte, que a gente está falando aqui a partir do versículo 12, Paulo traz outra pessoa, outro personagem muito importante para nós
nessa questão que é Adão, que é o primeiro homem, né? Que é o início, a origem de todas as coisas. Então Paulo traz Adão para nós aqui, para que justamente a gente possa compreender mais uma vez outro fundamento, e agora o fundamento de pecado, morte espiritual, e por que então, através de Cristo, nós também agora temos vida e salvação, justificação. Então Paulo vai trazer agora para nós o personagem, a história de Adão, ou a situação de Adão, né, o fundamento da vida de Adão, para que a gente possa compreender aonde nós estamos nessa história, onde nós nos colocamos nessa história. E tudo isso dentro da graça, da justificação, da morte e da vida, né? Paulo traz esses dois lados da moeda para que a gente possa entender. Então Paulo começa o versículo 12 dizendo assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo começa falando o versículo 12 a respeito de morte, se você quiser grifar aí, pecado, através de um homem, né? Então nós vamos destrinchar essa questão de Adão para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo no texto. Então ele diz, vamos de novo aqui, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Então vamos lá. A palavra pecado, ela tem uma origem, ou ela tem uma melhor interpretação na minha leitura, isso eu falo por mim, e aí vamos ver se a gente consegue entrar no mesmo consenso. Para mim a palavra pecado tem a ver com a palavra desobediência. A gente vai ver inclusive Paulo usando esse mesmo termo lá no versículo 19. Então, aonde a gente lê pecado, se você puder trocar na sua leitura, ou trocar nos seus estudos, ou trocar na sua interpretação pela palavra desobediência, então a gente vai conseguir entender melhor essa questão do pecado aqui através de Adão. Então, vamos trocar aqui só para vocês entenderem como fica a frase, ó. Portanto, da mesma forma como a desobediência entrou no mundo por um homem, e pela desobediência a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos desobedeceram. Estão percebendo como, às vezes, quando a gente troca por uma palavra que tem a ver com aquela palavra, você consegue entender, inclusive, o próprio versículo. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós? Que da mesma forma como a desobediência entrou através do primeiro homem, que foi Adão, quem pecou, gente? Quem foi o primeiro homem a desobedecer a Deus? Adão e Eva, tá? E eu vou pôr Adão primeiro porque tem a ver com essa questão do homem, humanidade, né? O primeiro homem que foi criado, Deus cobra a responsabilidade não de Eva, mas de Adão, segundo a palavra lá em Gênesis 3. Então, quando Deus vai chamar o homem para a responsabilidade, ele não chama Eva, quando Deus chama, né? Deus chama Adão. Por quê? Porque a responsabilidade era dele, de guardar, de obedecer a ordem de Deus, mas o homem pecou, a palavra fala, né? Então, e esse homem é o Adão. Lembra? A palavra Adão não é o nome próprio do primeiro homem, ok? A palavra Adão foi traduzida para o português por causa da palavra do hebraico que é Adam, ok? Que significa homem, humanidade, ok? Então não tem a ver com o nome do primeiro homem na terra, e sim com essa questão de Deus ter criado o homem, a humanidade, ok? Então foi através desse homem, desse Adam, dessa primeira humanidade. Quem era a primeira humanidade? Adão e Eva, que estavam ali no jardim. E havia então uma ordem, uma primeira lei, vamos dizer assim, para a gente poder entender. Um primeiro mandamento. O que significa mandamento? Mandamento é uma ordem, mandamento é uma diretriz, mandamento é uma ordenança de Deus, que a gente já tem visto o significado dele. Então, a primeira ordem de Deus para o homem, ou a primeira lei dada por Deus para o homem, foi exatamente sobre o fruto, sobre aquela árvore, né, que estava no meio do jardim, e que daquela árvore o homem não podia, então, comer, não podia tocar naquela árvore, não podia comer daquele fruto. E, infelizmente, o homem, então, ele come daquele fruto.
E aqui nessa passagem, a primeira coisa que eu quero falar com vocês a respeito dessa questão do pecado, da desobediência, é uma coisa que o Espírito Santo tem chamado bastante a minha atenção nesses últimos tempos. Gente, o pecado, a desobediência, sempre está do lado de fora da nossa vida, ok? Como que é isso, Elisângela? Explica melhor. O pecado, ele sempre vai estar, aquilo que nos faz, né, desobedecer a Deus, vai estar sempre do lado de fora, é externo, ok? É algo que está fora, não é algo que está dentro de nós, ok? O pecado, ele passa a estar dentro quando nós temos contato com ele, e não a princípio, né? Então, onde é que estava a árvore, né, no Éden? Onde estava a possível desobediência do homem ali no Éden? Estava do lado de fora, era algo que o homem olhava com os seus olhos, e então ele não podia desobedecer. Então, o primeiro princípio que a gente precisa entender aqui, para entender essa historinha que Paulo conta aqui, é que o pecado, a desobediência a Deus, ela sempre vai estar do lado de fora, sempre vai estar fora de nós, sempre vai estar ao alcance das nossas mãos, se nós assim quisermos. Então, desobedecer a Deus tem a ver com algo que sempre vai estar do lado de fora. É algo externo, é algo que primeiro eu vejo, ou eu ouço, ou, né, eu sinto cheiro. Então tem a ver com algo que está sempre fora e nunca dentro. Então esse é o primeiro princípio que a gente precisa entender. Então Adão tinha, o pecado estava do lado de fora. Por quê? Vamos voltar para a essência de todas as coisas. O homem e a mulher, o primeiro casal criado por Deus, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E em Deus não há um desejo de desobediência. Em Deus não há pecado. Em Deus não há nenhuma deformidade. Em Deus não há nenhum problema de alma. Não há nenhum problema, nenhum distúrbio, ok? Em Deus. Deus é perfeito, Deus é santo. Então, o homem, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus os criou tripartido, né? 3 partes lá: espírito, alma e corpo. O espírito é a parte divina, a alma são os sentimentos e o corpo é essa parte visível que Deus criou para nós aqui, todos os nossos membros do nosso corpo. Então, o homem foi criado perfeito no Éden, ok? E a desobediência, que nós chamamos aqui de pecado, estava então do lado de fora. Era uma árvore, era uma situação que estava do lado de fora, e que Deus então havia dado uma ordem para o homem que ele não tocasse, que ele não comesse daquele fruto, porque o dia que ele comesse, ele então morreria. Essa foi a ordem de Deus para o homem, para a humanidade, né? Para Adão e Eva naquele momento. E então, o pecado, como ele é algo externo, e o homem, eu quero voltar aqui para a gente entender. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser extremamente perfeito. Não havia nenhum defeito de fabricação no homem. Não havia nada no homem, no ser humano, naquele momento, antes da queda, antes da desobediência, que saísse da criação de Deus, saísse da perfeição de Deus. O homem foi criado para a obediência a Deus. O homem não foi criado em nenhum momento para desobedecer como essência. O que eu quero dizer? Prestem atenção nesse detalhe, que faz toda a diferença. Em nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus no início de todas as coisas, a nossa essência, a nossa forma de ser, a nossa maneira de ter sido criado por Deus, nós somos perfeitos, e em nós, dentro de nós, não existe nenhum desejo de pecar, de desobedecer a Deus. A essência do homem não existe isso, ok? Na essência do homem não existe o desejo pelo pecado, tá? Então, gravem isso ou anotem isso em algum lugar para a gente poder entender. O que acontece? Como eu falei para vocês, que o pecado era algo externo, então é algo que sempre vai vir e tentar nos seduzir, trazer sedução,
trazer algum tipo de argumento de fora para dentro que faça com que a gente deseje aquilo que está do lado de fora. E a conversa da serpente, gente, com Eva, ela tem o maior fundamento do pecado. Qual é o maior fundamento do pecado? O maior fundamento do pecado é o homem tentando ser igual a Deus. Ok? Em qual aspecto? A serpente disse para Eva que ela teria o discernimento, o conhecimento entre o bem e o mal. Não foi isso que a serpente falou para Eva? Que a partir do momento em que ela, então, comesse daquele fruto, o que desataria na vida de Eva era o conhecimento do bem e do mal, igualzinho a Deus, ok? Essa foi a promessa. Então, o fundamento do pecado, dessa coisa externa, tem a ver com esse desejo do homem de ser igual a Deus, que é o conhecedor do bem e do mal. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, de uma reflexão que eu ouvi algum pregador, algum homem de Deus falando aí, e que então me despertou um pouco mais para esse entendimento aqui de Romanos e do próprio Gênesis. Queridos, o homem era diferente de Deus antes do pecado? Não, se ele é a imagem e semelhança. Ok? Então, quando a serpente diz para Eva que ela vai ser igual a Deus quando ela comer, a primeira mentira já está justamente na promessa da serpente para Eva, ok? Porque o homem, ele já era igual a Deus, literalmente, ok? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos, em todos. Por que você está dizendo isso, Elisângela? Por que foi em todos? Porque segundo a própria palavra em Gênesis, Deus criou a gente à imagem e semelhança dele. Então isso tem a ver com Deus é espírito. Nós tínhamos um espírito, o homem, né? Vamos voltar lá para Adão. Ele tinha um espírito, exatamente como Deus tinha. Então a maior comunicação de Adão com Deus era justamente porque ele era um homem extremamente espiritual, ok? Ele tinha um espírito. O espírito dele era a parte divina nele. Adão era completo em tudo. Segundo, Adão tinha uma alma, sentimentos pautados justamente na imagem e semelhança de Deus. Os mesmos sentimentos que vinham dos atributos de Deus através do Espírito eram os sentimentos que estavam na vida de Adão e de Eva antes da queda, ok? E Adão tinha um corpo extremamente perfeito, sem nenhum tipo de deformidade. Em Adão não havia nenhum tipo de célula que poderia desenvolver qualquer tipo de doença. No entanto, olhando para isso, então Adão era um homem 100% divino, ou 100% perfeito, ou 100% divino, não, perdão, 100% dentro das características que Deus havia criado para ele, ok? Adão não era 100% divino não, gente. Era 100% espiritual. Desculpa, a palavra não é divino, é espiritual. Porque ele era homem, né? Então, Adão era alguém que tinha sido criado por Deus extremamente perfeito, sem nenhum tipo de problema. Então, em Adão não havia nenhuma questão, nenhuma diferença justamente no propósito para o qual ele tinha sido criado. Que era o quê? Quem já assistiu as minhas aulas sobre propósito, ou quem já me ouviu falar sobre isso, sabe que o nosso propósito maior, o maior propósito do ser humano para com Deus é relacionamento. Deus não nos criou para outra coisa a não ser ter seres criados por Ele que tivessem exatamente a mesma mente, os mesmos atributos, as mesmas características para que Deus pudesse se relacionar. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando justamente de ter uma mesma mente para se comunicar, um mesmo tipo de fala para conversar. Só existe
relacionamento entre seres da mesma espécie, ok? Seres de espécies diferentes não têm relacionamento. Isso em todos os sentidos. Ninguém consegue ter um bate-papo com um cachorro. Ninguém consegue ter um bate-papo com um elefante. Ninguém consegue ter um bate-papo com uma águia, ok? Mas nós conseguimos ter um relacionamento com outro ser humano que tem a mesma, então, característica que nós. Mente, consegue pensar, consegue falar, consegue ouvir, consegue andar. Então, os relacionamentos só podem acontecer com seres da mesma espécie. E Deus nos fez, então, seres extremamente ou totalmente parecidos com Ele, em espírito, alma e corpo. Quando a palavra de Deus diz, gente, que Cristo, Jesus, ele já é desde a fundação do mundo, é porque Cristo já existia numa eternidade passada em Deus. A Trindade já era uma realidade. Então Cristo, Jesus, como nós conhecemos hoje, aquele Deus que encarnou, teve um corpo, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar, ele já existia também numa eternidade passada. Então, de onde é que Deus tirou o ser humano, o primeiro homem que foi criado? Qual é o molde, né, que Deus tirou para criar Adão e Eva? O molde foi o próprio Cristo. Quando Apocalipse fala que ele é desde a fundação do mundo, em outros versículos tem uma certa conotação dessa questão da formação do homem através de Cristo, também tem a ver com isso. O molde aonde Deus fez Adão foi em Jesus, ok? Então o modelo de corpo, o modelo de formato dos nossos membros, né, do nosso corpo em si, cabeça, orelha, olhos, boca, mãos, braços, tudo isso tem um molde. Qual foi o molde que Deus criou? O seu próprio Filho, o unigênito de Deus, ok? O próprio Cristo. Então, o molde para nós, para o ser humano, foi Jesus, ok? Então, eu estou tentando levar vocês para esse entendimento, para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui para nós. Vocês vão chegar lá junto comigo. Então, entendemos que na criação Deus nos faz perfeitos. A primeira mentira, então, do diabo foi a respeito do ser humano se tornar igual a Deus, e nós já éramos igual a Deus. Então, o que o diabo fez foi distorcer a verdade, fazendo Eva entender que ela não era igual a Deus, mas ela já era igual a Deus. O que o diabo quis trazer para Eva naquele momento foi uma distorção dessa verdade, porque o que Eva queria conhecer então era ter o conhecimento do bem e do mal, ok? Era como se Adão e Eva só conhecessem, e era a realidade deles, só conhecessem o bem, só conhecessem a realidade de Deus, a realidade espiritual, que era viver segundo o padrão de Deus. Então pensem vocês que durante o tempo de vida de Adão, até a desobediência, até a queda, que nós não temos essa precisão de tempo, a Bíblia não fala, é um segredo, é um mistério de Deus isso, né? Quanto tempo Adão e Eva viveram no Éden até que eles desobedecessem, até que eles caíssem em pecado, ok? Não há uma previsão dessa data. Então, quanto tempo o homem, o ser humano, a humanidade ali através de Adão e Eva viveram a perfeição de serem seres iguais a Deus, ok? Em espírito, alma e corpo, tendo relacionamento com Deus todos os dias, falando com Deus todos os dias, se relacionando com Deus todos os dias e tendo o Éden, o jardim, como um lugar perfeito para viver, para trabalhar, para cultivar, para guardar aquele lugar para Deus. Então pensem que tudo era simplesmente perfeito. Para alguns rabinos, a palavra que se pode usar para aquele momento é a palavra shalom, que é a paz perfeita de Deus, ok? Tudo estava em perfeita harmonia, eles chamam isso, né? A shalom de Deus é a paz perfeita, a harmonia perfeita entre tudo, ok? Gostei muito dessa definição quando eu ouvi. Então, dizer que a paz de Deus está conosco é falar dessa shalom de Deus, dessa harmonia entre tudo. Então, o Éden era isso.
Era essa perfeição de Deus para com o homem. E o diabo então distorce a verdade de Deus, como sempre ele faz, dizendo que a partir daquele momento que Eva comesse do fruto, ela seria igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, ok? Deus é realmente o conhecedor de tudo isso, mas quem não precisava ser conhecedor de tudo isso era o homem. Então o homem desejou um conhecimento que não era para ele ter, que era do mal, ok? Para que eu preciso conhecer o mal, sendo que eu sou um ser extremamente perfeito em Deus? Por que eu em Deus tenho tudo que eu preciso e eu então quero o contrário disso, né? Quero algo mais, a bobagem do pecado, do que está externo, né? A promessa do pecado, gente, sempre é um conhecimento a mais, sempre é um prazer a mais, sempre é ter algo mais. Então podem perceber que sempre parece que um plus que o pecado quer trazer para nós. Ele sempre quer trazer para nós algo que nós não temos, algo que nós não possuímos, algo que nós não sentimos. E aí é sempre o contrário disso, porque nós já temos tudo que precisamos em Deus, mas a gente sempre quer um algo mais. Então fica aí pra gente refletir sobre essa questão do que é o pecado, né, em si. Dá pra gente refletir bastante sobre isso. Então o pecado, a palavra pecado nada mais é do que uma desobediência, uma transgressão, em alguns textos aqui vai usar essa palavra, que é passar por cima, é desobedecer uma palavra de Deus. Deus diz algo e eu vou lá e desobedeço o que Deus falou. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, o que Deus falou, isso é considerado pecado. Então, pecado precisa mudar na nossa definição. O que é pecado? Pecado é a desobediência a toda ordem, a toda palavra, a toda diretriz, a toda lei de Deus, a todo mandamento de Deus para nós. Então, tudo que Deus diz para nós que é bom, que é perfeito, que é o que deve ser feito, isso é tudo que a gente não faz dessa forma é considerado pecado. Então, pecado é a desobediência à palavra de Deus. Isso é pecado. Desobedeceu a palavra, você já está cometendo pecado. Em que nível for ou em que área for da nossa vida, isso é pecado, ok? Então, quando Paulo começa o versículo 12 falando exatamente isso, vamos voltar para o texto para eu falar um pouquinho mais. Portanto, da mesma forma como o pecado, a desobediência, entrou no mundo por um homem, vocês estão vendo aí que ele usa o termo entrou no mundo. Tem alguma versão aí com vocês que traz algum entendimento um pouquinho melhor para nós desse entrou no mundo? Porque o que Paulo está dizendo é que o pecado, ele passa a existir. É como se ele estivesse fora do mundo e agora, por causa do homem ter desobedecido, o pecado entra no mundo, ok? É como se ele estivesse fora e ele então entra para dentro de uma casa, né? Ele está fora da casa e agora ele entra dentro da casa. Então, a palavra está dizendo para nós que o pecado entrou no mundo por um homem. Por quem? Pela humanidade que estava ali naquele momento, Adão e Eva. Ok? A palavra homem aqui também se encaixa com essa questão humanidade. Então, ele não está falando do homem Adão, ele está falando da humanidade, de quantos homens estavam ali no Éden, que era Adão e Eva, e por causa deles o pecado entrou no mundo. Eles abriram uma porta para o pecado. O que para esse pecado? O que foi essa porta que eles abriram? A porta é a desobediência. O pecado estava externo, era algo fora do corpo do homem, era fora do mundo, e por causa da desobediência à ordem de Deus, eles abrem a porta para que o pecado entre. O pecado entrando, ele se instala, ele entra e fica. Ok? Por quê? Vamos entender. De novo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Vamos parar aqui de novo. Como é que a morte então entra, gente? Por causa de quem? Por causa do pecado. Vê a sequência aí da frase? Não sei como é que tá na Bíblia de vocês, mas a minha tá exatamente assim, ó. Portanto,
da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Então a morte só entrou porque o pecado também entrou. Aliás, quem trouxe a morte foi justamente o pecado, ok? O pacote é completo, né? Então entrou o pecado, a morte entrou junto. A morte só teve então poder de entrar no homem por causa do pecado. Então o que faz, rapidamente resumindo esse versículo, o que faz eu e você sermos mortos espiritualmente, que é isso que Paulo está falando aqui, é exatamente o pecado. Então o que traz separação, o que traz essa questão da falta de relacionamento do homem com Deus é justamente o pecado e com ele a morte. É o homem estando morto é que ele perde essa conexão com Deus. E a gente entende já que essa morte que o homem teve através do pecado nada mais é do que uma morte espiritual. O que morreu foi justamente a parte mais importante do ser humano criado por Deus, que é o espírito. Então, da parte que morreu e que passa então a gerar morte, consequentemente através dela, foi o espírito. Vamos tentar recapitular para a gente entender aqui. Então, através de um homem, através de Adão e Eva, entra o pecado que estava do lado de fora, era algo externo. Através do pecado, que é a desobediência, entra a morte, o homem está morto espiritualmente, então ele perde essa conexão, essa ligação, esse relacionamento com Deus, que é através do Espírito. O homem só tem relacionamento com Deus através do Espírito. Nem a alma, nem o corpo se relacionam com Deus como essência, mas o nosso espírito se relaciona com Deus. Então, uma vez mortos por causa do pecado, da desobediência, ok? Então nós perdemos essa conexão. Então o pecado entrou, a morte entrou junto, nos matou, ok? A partir do momento que um homem peca, ele então é morto espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte, ok? Fica muito claro esse versículo para nós cada vez que a gente vai entendendo um pouco mais essa palavra que Paulo está dizendo aqui em Romanos para nós. Vamos continuar aqui no versículo 12. Assim, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, ele diz que através da morte de Adão e Eva, o pecado entra no mundo, a morte passa então a estar também por causa do pecado, o homem morre espiritualmente. E aí lembrando que através do relacionamento do homem e da mulher, do relacionamento sexual, nascem outros seres humanos que seriam então a imagem e semelhança de Deus se não houvesse o pecado, mas uma vez mortos espiritualmente, nós perdemos então o DNA divino e a partir da morte espiritual vocês me perdoem, minha garganta tá bem inflamada essa semana, mas vai dar certo. Quando o homem peca e ele morre espiritualmente, automaticamente o espírito humano está morto e a humanidade que então passa a nascer a partir de Adão e Eva, eles já nascem, o primeiro filho de Adão e Eva já nasce corrompido, já nasce em pecado, já nasce com o DNA distorcido, já nasce sem as três partes, porque eu não posso replicar algo em alguém que eu não tenho, ok? É impossível que Adão e Eva conseguissem passar para os seus filhos o DNA de Deus, o Espírito de Deus, se neles não existia.
O DNA de um ser humano só pode ser passado para o próximo quando esse DNA está nele, ok? Nenhuma criança vai nascer com o DNA de outra pessoa, sendo que os pais que o geraram foram aqueles. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É impossível que alguém passe para uma criança um DNA que não está em si mesmo. E qual era o DNA que estava em Adão e Eva a partir desse momento da queda, da desobediência, do pecado? O DNA de pecado, ok? O DNA de morte. Eles estavam mortos espiritualmente. Então não tinha como passar para os seus filhos um DNA perfeito de Deus, como eles haviam sido criados antes da queda, antes do pecado. Então, uma vez mortos, o que os filhos de Adão e Eva recebem como herança é justamente uma morte espiritual. Por isso que Paulo diz que todos pecaram, todos desobedeceram, ok? É uma herança que é dada automaticamente. E aí eu já queria que você gravasse algo aqui, que você também anotasse algo aqui. Todos nós, sem exceção, recebemos o DNA diretamente de Adão e Eva, ok? Então, todos os seres humanos da face da terra já nascem mortos espiritualmente, ok? Por causa desse DNA que foi corrompido aqui. Então, não há possibilidade de nenhum ser humano na face da terra, até Cristo, a sua morte e ressurreição, ok? Vamos falar até esse momento para a gente entender. Então, até o momento da morte e ressurreição de Jesus, não havia a possibilidade de nenhum ser humano nascer sem estar morto espiritualmente, porque o DNA de toda a humanidade descende de Adão e Eva. Se tem alguém aqui no grupo, né, ou quem estiver assistindo aí a aula depois, acreditar de outra forma, pode falar, Beth, pode falar. Abre aí. A Beth abriga com o áudio dela. Só para eu entender. Se nós nascemos em pecado com DNA deformado, e nós temos alma, nós temos fôlego de vida. É fôlego de vida apenas? É isso, né? Repete de novo a pergunta toda. Eu entendi o que você falou, mas eu só quero completar tudo porque saiu bem cortadinho. Repete de novo. Áudio, mãe, para eu ouvir sua pergunta. Ai, perdão. Eu não ouvi. Perdão. Repete de novo, Beth, que eu entendi o que você quis dizer, mas eu quero que você faça a pergunta completa só para todos nós entendermos aqui e aí a gente poder responder. Tá. Só para eu entender. Todos nós recebemos o DNA de Adão e Eva, então nós nascemos com um DNA distorcido, um DNA de desobediência. Então nós temos corpo, alma, e então nós temos fôlego de vida, não o espírito divino. Isso só tem a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador? É isso? Perfeito. Você já explicou tudo aí. É exatamente isso aí. Quando você olha lá para a criação de Adão e Eva, você vê exatamente as três partes, né? Quando Deus fala lá em Gênesis 1, 26 e 27, criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança, homem e mulher os criou. Deus estava justamente fazendo essa parte divina, né? E aí depois Deus faz o corpo de Adão ali no chão, e aí depois ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, ok? Então, na verdade, o fôlego de vida que nós temos de respiração é essa chamada nefesh, que é a alma humana, tá? Então, a vida, num sentido de nascer e morrer, tem a ver com esse fôlego de vida que está dentro de nós. Mas espiritualmente, relacionamento com Deus só existe através do Espírito. E aí só através do novo nascimento. A carga genética que a gente carrega a partir de Adão e Eva é essa carga genética de somente duas partes, alma e corpo, ok? A gente só passa a ter realmente um relacionamento com Deus a partir do momento do novo nascimento, onde o nosso espírito, então, é recriado, a palavra de Deus fala. Nós nascemos de novo. Então, o nascer de novo, lembra,
Pensa junto comigo aqui. Nós nascemos de Adão e Eva mortos espiritualmente, ok? Todos nascem, bebezinho, vamos crescendo, estamos todos grandes já. Quando a palavra diz que eu nasci de novo, o que é que na conversa de Jesus com Nicodemos acontece? Nicodemos pergunta, né? Jesus, pode um homem voltar para dentro do ventre da sua mãe e nascer? E aí Jesus fala, não, Nicodemos, não é isso. É da água e do Espírito. Então é a palavra que entra dentro de nós, ó, fé, né? Deus gera fé através da palavra, e então eu vou nascer do Espírito de Deus. Deus nos gera novamente dentro de nós aquele espírito que estava morto, ele é ressuscitado ou ele é recriado. Eu não sei qual é essa dinâmica de Deus dentro de nós, mas a partir daquele momento nós nos tornamos novamente vivos espiritualmente para Deus, ok? Falou perfeito aí, a fala é exatamente essa. Vamos continuar aqui mais um pouquinho? Entendido aí, gente? Até aqui? A gente tem 9 minutinhos, já vai dar tempo de eu falar mais alguma coisa e a gente volta. Eu acho que eu completei essa parte, né? Então, por causa do pecado, a morte, legal. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Tem a ver com esse nascimento que eu acabei de falar. Pois antes de ser dada a lei, e essa lei está em letra maiúscula, então está falando da lei de Moisés, o pecado já estava no mundo. A desobediência já existia, né, gente? Antes de Deus chamar o povo lá do Egito, levar eles para a terra prometida, no deserto dar os mandamentos para Moisés, o pecado já existia no mundo, ok? Todos concordamos com isso. As pessoas já pecavam, já desobedeciam a Deus, ok? Já estava no... Mas, aí ele coloca um mas aqui, né? Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então isso aqui nós já falamos em algumas aulas aqui. Lembra que a gente cita a nossa advogada Beth aí? Enquanto uma lei ela não é dada para nós na Constituição, quando você faz aquilo, aquilo não é considerado uma infração, não é considerado uma quebra da lei. Eu só sou julgada mediante uma lei que já é existente, ok? Então ninguém é julgado por uma lei que não existe. Então, o que Deus está dizendo é assim, Deus não levou em conta a época em que eles não tinham uma lei para obedecer. Porque como é que eu vou obedecer alguma coisa se eu não conheço? Se eu não sei qual é a ordem de Deus, ok? Então, o que Deus está dizendo assim, a partir do momento que nós somos ignorantes quanto à vontade de Deus, nós somos tidos como inocentes, vamos dizer assim, tá? Não é 100% assim, mas é isso que a palavra está dizendo para nós aqui. Antes da lei, tudo que os homens pecaram, Deus não levava em conta com o mesmo peso, tá? Porque lembra que nós lemos no início de Romanos que o ser humano ele conhece a Deus pelo sol, pelo dia. Nós somos seres humanos indesculpáveis, né? Porque a gente percebe Deus em tudo, mas desobedecer a Deus passa a ser a nossa essência, tá? Por causa desse DNA distorcido. A gente precisa entender essa linha cronológica aí do pecado para a gente entender essas questões. Mas assim, Deus está dizendo que antes da lei dada a Moisés, o pecado não era levado em conta, porque o ser humano não entendia aquilo como pecado, não entendia como desobediência. Se você não sabe que Deus odeia aquilo, então automaticamente eu não posso ser tido como alguém que quebra uma regra porque eu não conheço a regra. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Aí olha o que ele diz no versículo 14. Essa parte para mim é importantíssima a gente entender aqui. Versículo 14. Todavia, a morte espiritual reinou. Grifa essa palavra, não sei como é que está na Bíblia de vocês. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Qual é o pecado na semelhança de Adão, gente? Quem saberia me responder? O que é quando ele fala assim, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão? O pecado na semelhança da transgressão de Adão é o pecado que Deus fala com o homem para ele não fazer e ainda assim ele faz.
É disso que Paulo está falando aqui. Vamos ler de novo? Tem alguma versão diferente aí que quer ler para mim? Eu queria ver esse versículo em outras versões aí. Versículo 14. Aqui. Pode falar, pastor. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Isso. Mais alguma versão legal aí pra gente? Pode ler, pode ler. Vai ler, Dai. Tá procurando? A minha primeira está igual a do pastor, mas a outra está escrito: mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Isso. Tá vendo como a Bíblia dela traz a palavra explícita? Sabe aquela coisa assim? Desde a queda de Adão e Eva ali no Éden, gente, Deus parou de falar com o homem, de se relacionar com o homem. Fecha aí, Dai, o áudio. Deus para de se relacionar com o homem por causa do pecado, dessa morte espiritual. Então não há mais esse relacionamento diário, ele é quebrado. Deus passa a não falar mais com o homem, não estar mais com o homem por causa do pecado, ok? Da desobediência. E por causa disso, olha a consequência, gente. Todos os seres humanos nascidos a partir de Adão e Eva não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus, mas não porque eles mesmos haviam pecado contra Deus. Nenhum ser humano, depois de Adão e Eva, tinham ouvido a voz de Deus dizendo para eles não pecarem, certo? Então não havia em outro ser humano essa questão de ter ouvido de Deus que eles não deveriam pecar. Eu fui olhar aqui, gente, tá dando quebra no meu dedinho. Você entende? Então, assim, nenhum ser humano, a partir de Adão e Eva, tinham tido relacionamento com Deus e a partir disso tinham ouvido de Deus o que eles não deveriam fazer. Não havia uma ordem explícita de Deus para nenhum outro ser humano do que eles não deveriam fazer, ok? Só Adão e Eva tinham recebido essa ordem explícita e eles tinham desobedecido. Mas eles morreram espiritualmente, DNA corrompido, então todo ser humano nascido em Adão e Eva estavam mortos espiritualmente, inclusive nós, até Cristo, certo? Por consequência de um só homem, a palavra está dizendo. Paulo está explicando isso para nós. Por causa do pecado de um homem, ou no caso de uma humanidade, né, Adão e Eva, todos tinham perdido a sua vida espiritual. Todos estavam mortos espiritualmente. Todos pecaram. Não na mesma medida que Adão e Eva, certo? Porque eles pecaram de forma direta. Deus havia falado com eles e eles pecaram. Mas nós, por consequência de uma morte espiritual. Quer falar? A hora? Vamos fechar então e volta aí rapidinho, gente. Pra gente continuar, pra não quebrar meu raciocínio aqui. Vamos lá, então? Acho que tá aí todo mundo, né?
Então, na verdade, assim, essa consequência, né, que a palavra fala aqui do pecado, ela se estende para toda a humanidade de forma meio que sem ter culpa, né, diretamente falando, tá? E isso o próprio texto vai mostrar isso para nós aqui. Então, em Adão, todos, infelizmente, nasceram mortos espiritualmente por causa do pecado de um só homem. Mas houve uma consequência direta na humanidade, certo? E aí Paulo vai continuar o texto, então, aqui para nós, o 14. Todavia, a morte reinou. Essa é a primeira palavra que eu queria que vocês grifassem aí. A morte reinou. Quem reinou, gente? Não foi o pecado. Frisa aí, quem reinou a partir do momento da queda do pecado, dessa morte aqui, quem passa a reinar é a morte. Então pensa comigo aí, por causa da morte espiritual, a morte no ser humano, a morte espiritual passa a reinar em nós. Então o que reina na vida do ser humano sem Cristo, sem esse novo nascimento, é a morte. Então quem reina em nós não é o pecado. O que a palavra está dizendo que quem reina, quem tem esse domínio sobre nós, ou quem tem esse esse trono na nossa vida, sentado nele, é a morte. Então, Paulo está dizendo, versículo 14, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Então, existe um tempo que Deus está falando que a morte tem o trono dela lá estabelecido no homem, ela está sentada, reinando, linda e soberana sobre todo ser humano. Até quando, gente? Até Moisés. Então, a palavra de Deus está dizendo que até Moisés, que até a lei, na verdade, ele vai dizer aqui, até ser dada a lei para Moisés, quem estava sentado no trono do ser humano, da vida do ser humano, era a morte. Ela estava reinando sobre toda a humanidade nascida até aquele momento. Vamos continuar. Desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Vou ler mais um pouco para a gente entender esse contexto aqui. 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, olha a palavra que está aí, gente, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, de novo, a palavra reinar, reino, ok? Tem alguém sentado no trono da vida do ser humano. E ou é a morte, por causa da queda de Adão, ou a vida, por causa do sacrifício de Cristo. Então, quem decide, quem está no trono da sua vida, somos nós. Como assim, Elisângela? Sem Jesus, sem a justificação, sem a dádiva, né, o presente de Deus dado pela graça, nós estamos com a morte reinando sobre as nossas vidas. O homem está morto espiritualmente, ele não tem relacionamento com Deus. Com o novo nascimento, com a graça de Deus, né, a palavra sendo revelada a nós, chegando à nossa vida e a gente se convertendo, troca-se o trono, quem está sentado no trono agora é a vida, ela está reinando sobre nós. Nós passamos a ter vida em nós mesmos através de Cristo Jesus. Então, através de um homem entrou o pecado e a morte. Através de um homem também entrou
a vida, ok? A obediência passa a ser agora possível para o homem a partir do momento que a vida de Cristo passa a estar dentro de nós, passa a estar reinando sobre nós, ok? Deu para entender até aqui? Podemos seguir? Versículo 18. Consequentemente, assim, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Uma só transgressão, que é a de Adão, resultou na condenação de todos os homens. Todos nós estávamos condenados a ir para o inferno, morte eterna, ok? Nós estávamos mortos para Deus, morte eterna. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Gente, quem estava no encontro de mulheres aí, e quem quiser esse vídeo, tá lá disponível no YouTube da igreja. Eu expliquei um pouquinho sobre isso, porque era disso que eu estava falando quando eu falei sobre nova natureza, e é isso que Paulo está tentando explicar aqui para nós, que o homem ele precisa viver uma nova natureza, e nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, mas prestem atenção de como Deus é justo, inclusive na questão de morte e de vida. Por causa de Adão, eu nasci morto, certo? Eu tinha culpa por causa disso? Eu tinha feito alguma coisa para nascer morto? Não, ok? Eu nasci morto por causa da transgressão de um que trouxe condenação para toda a humanidade, ok? Através da desobediência de Adão, da transgressão de Adão, toda a humanidade nasceu com o DNA corrompido, mortos espiritualmente. A morte reinava na minha vida, na sua vida e na vida de toda a humanidade. A morte tem reinado daqueles que não nasceram de novo. Mas Deus sabia que não havia uma forma, então, de eu pagar essa dívida por mim mesma. Eu não conseguiria, pagar essa dívida. Aliás, Deus não queria que eu pagasse por uma dívida que, vou colocar aqui entre aspas, gente, tá bom? Porque nós pecávamos sim, mas eu nasci por consequência, morto de um transgressor, de um só homem. Então Deus então traz a figura agora do seu próprio filho, aliás, ele encarna o próprio filho, ou ele mesmo, Deus encarnado, para que então ele pudesse trazer de volta a possibilidade de reinar em vida, de reinar para a vida, de então não morrer espiritualmente. É isso que Deus faz. Então, através de Adão, todos receberam a consequência da morte eterna. Em Cristo, todos nós recebemos a consequência de podermos ter vida eterna. Então, sem nenhum tipo de sacrifício da minha parte, eu morri espiritualmente sem fazer nada, mas eu também vivi espiritualmente sem fazer nada. Quem fez para eu morrer? Adão. Quem fez para eu viver? Jesus. Entende? Olha como Deus é justo até nisso. A justiça de Deus, ela é tão magnífica, tão maravilhosa, que para morrer, Adão morreu por todos, ok? E infelizmente todos morreram. E para viver, um só também morreu por todos, para que todos pudessem viver. Então, da mesma forma que o diabo conseguiu enganar para a morte, Deus então consegue resgatar a humanidade para a vida. Então, eu não faço nada para morrer espiritualmente, eu só nasço, Nós nascemos e pronto, a gente já nasce morto espiritualmente, mas também para nascer de novo, eu não tenho esforço nenhum. Eu só preciso crer, eu só preciso de fé, eu só preciso ouvir a palavra e isso traz vida, então, me faz nascer da água e do Espírito para Deus. E aí passa a reinar sobre a minha vida, não mais a morte, mas a vida eterna, a vida de Deus novamente. O Espírito de Deus
Aliás, o meu espírito é recriado e o Espírito de Deus, então, passa a ter novamente relacionamento comigo no meu dia a dia. Entende? A origem voltou a partir de Jesus Cristo novamente. O princípio de todas as coisas de relacionamento volta aqui novamente para o homem. É disso que Paulo está ensinando aqui nessa carta, falando, né, com os irmãos ali nessa carta. Vamos continuar aqui. Vocês não entenderam alguma coisa, gente? Vocês cutucam aí ou falam alguma coisa que a gente vai, para e fala, tá bom? Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Já expliquei, falei. Adão nos fez todos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, gente, não há nenhum tipo de sacrifício da minha parte para me fazer justo, porque quem me fez justo foi Cristo. Se eu nasci dele, eu já sou justo automaticamente, ok? Isso é essa dádiva que ele fala aqui, né? De Deus. É um presente que Deus nos dá, a salvação. Não há mérito no homem. Não há nenhum tipo de... Você não fez nada para morrer espiritualmente quando você nasceu do seu pai e da sua mãe. E todos nós nascemos então desse DNA corrompido. Há uma graça de Deus, e a gente já entendeu o que é essa graça sobre nós, que é derramada. Nós então entendemos, somos impactados pela verdade de Deus e nascemos então da água e do Espírito, nascemos de Deus. E então a gente passa a ter vida novamente, e quem reina então na minha vida é o Espírito Santo de Deus, é a vida de Deus, é a vida eterna. É disso que Paulo está falando. Versículo 20. A lei aí com letra maiúscula, ok? Foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos entender isso. Gente, a lei, nós já falamos isso, só vou repetir. A lei foi dada para mostrar para o ser humano o quão pecador ele era, ok? Já entendemos isso. A lei foi dada por Deus para Moisés, para que o povo de Israel, e hoje nós também, conseguíssemos olhar para a palavra, para a lei de Deus e perceber o quanto nós somos transgressores, o quanto nós pecamos, o quanto nós desobedecemos a Deus, o quanto nós estamos mortos espiritualmente, porque a gente não consegue obedecer. O homem que não é nascido de Deus, 1 João vai falar sobre isso, o homem que não nasceu de Deus não pode deixar de pecar, João fala. Vocês sabiam que sem nascer de novo da água e do Espírito é impossível que você não peque? Você já está morto espiritualmente. A raiz do pecado já está dentro de você. Você peca naturalmente. Já está na sua natureza, ok? Eu sempre brinco, né? Para entender essa questão de natureza, é bem simples a gente entender a questão de nova natureza ou de velha natureza, como a palavra fala para nós. Natureza é assim, gente. Se você chegar para um gato hoje e pedir para ele latir, ele vai latir? Não, o gato vai miar, porque a natureza dele é de gato. Ele nasceu gato, ok? Ele não vai ter outra atitude a não ser de gato. Se nós virarmos hoje para uma baleia e pedirmos para ela ser um jacaré, ela vai ser um jacaré? Não, ela nunca vai deixar de ser baleia, porque ela nasceu baleia. Se nós virarmos para uma árvore, uma laranjeira, por exemplo, e a gente ficar falando para ela que ela precisa dar frutos de limão, ela vai dar frutos de limão, gente? Não, porque a essência dela, a raiz dela, a semente dela, a natureza dela é de laranjeira. Então ela vai produzir laranja. É uma lei eterna de Deus, ok? Você nasce aquilo e você é aquilo. A velha natureza do homem caída de pecado é uma natureza de morte espiritual.
Então, o homem morto espiritualmente, ele não consegue obedecer a Deus, porque ele não tem o relacionamento com o Espírito de Deus. A natureza, então, passa a ser uma natureza de pecado, de morte espiritual, segundo o pecado de Adão. Mas a nova natureza que a Bíblia nos mostra, então, é justamente esse novo nascimento, que eu passo a estar morto para o pecado e vivo para Deus novamente. Agora, com o Espírito vivo dentro de mim, eu consigo, então, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, por causa da minha nova natureza. Então, com uma velha natureza, é impossível obedecer a Deus, ok? Também, o contrário disso é verdadeiro. Com uma nova natureza, é impossível que o homem continue pecando. É isso que 1 João vai falar para nós. Quando a gente lê aquela carta de João, a gente começa a ficar meio em parafuso, né? Porque João fala que aquele que peca ainda não é filho de Deus, ele é mentiroso, porque aquele que é nascido de Deus não peca, e é disso que João está falando. Se nós não nascermos da água e do Espírito, é impossível não pecar, ok? Nós vamos continuar pecando até morrer e morte eterna. Porém, se nós nascemos de novo e agora nós temos uma nova natureza, que é a natureza de filho de Deus, então pecar para nós agora é uma opção sim. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho o meu espírito recriado, então pecar passa a ser a minha opção segundo obedecer ou desobedecer. Porque a minha nova natureza agora é uma natureza que diz o que eu sou. O que eu sou? Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus igual Jesus, Jesus não pecou, eu posso também não pecar. Entendido aqui? Entendido aqui? Então, a nova natureza ou a natureza antiga é o que faz, o que me mostra quem é que eu sou. De que natureza eu sou? Eu sou gato latindo? Ou eu sou uma laranjeira dando limão? Tem coisa errada nessa história. Eu sou filho de Deus, mas continuo pecando? Opa, tem alguma coisa no meio aí que não tá batendo, ok? Então João diz isso claramente lá na primeira carta de João. Depois, se você quiser dar uma lida lá, um livro bem pequenininho, você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas Paulo também fala aqui para nós isso. Então ele está dizendo aqui no versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Gente, tem gente que não entende esse versículo, de verdade. Fala esse versículo de forma tão automática e de forma tão sem raciocinar o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, gente, se a lei era para justamente ressaltar o pecado, mostrar a quantidade de pecado que o homem fazia, o que a graça faz então, gente? A graça justamente nos mostra o quanto Deus deseja apagar ou deseja perdoar pecados, porque a humanidade está mergulhada no pecado. Então é isso que Paulo está dizendo assim, mas onde aumentou o pecado, a lei não mostra ainda mais o nosso pecado todo dia? Mostra. Então, quanto mais a lei foi introduzida no mundo, mais pessoas vão conhecendo a lei de Deus, mais o pecado fica grande, mais pecado, mais pecado, mais pecado. Por quê? Porque a lei está aí sendo mostrada, dita, né? Para as pessoas, não faça, não faça. As pessoas estão fazendo, o pecado vai aumentando. A quantidade de pecado manifesto vai aumentando. Aonde, então aí o versículo entra, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Quanto mais pecadores vão sendo ressaltados, mais a graça de Deus pode alcançar esses pecadores e eles serem perdoados, ok? Então, aonde aumentou o pecado, transborda a graça. Deus deseja derramar ainda mais a graça dele aonde existe um pecador. Se não existe pecador, não precisa da graça de Deus, ok? É disso que esse versículo está falando. A fim do quê? A fim de que, assim, aí ele repete lá o que ele falou no início, olha só. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, aonde que o pecado consegue atuar na gente? Gente, através da
morte. Se nós estamos mortos espiritualmente, então nós somos pecadores por consequência, certo? De novo o que eu acabei de falar de 1 João, nova natureza ou velha natureza. Se eu estou morto espiritualmente, Paulo está dizendo que quem reina na minha vida, quem está sentado no trono da minha vida é o pecado, ou a morte, no caso, ok? Ele está dizendo, o pecado reinou na morte. O pecado só tem força porque eu estou morto espiritualmente. Por isso que o pecado tem força. Se eu estou morto espiritualmente, o pecado consegue reinar na minha vida. Mas se eu estou vivo para Deus, automaticamente o pecado perde o reinado. Quem passa a reinar é a vida. Aí ele diz assim, também a graça pela justiça para conceder vida eterna. Esse reinou aí, gente, eu fui ver a origem no grego, é a palavra basileu, né? É a palavra no grego para esse reinar, aí o reinou nesse trechinho. E tá falando de quem tem o controle sobre a nossa vida. A tradução, né, do basileu pro português é controlar. Quem é que controla a nossa vida? A morte através do pecado ou a vida através da graça, da justificação, do novo nascimento, do Espírito Santo habitando dentro de nós? Quem é que controla a vida da gente? Então é aí que eu consigo, olhando para mim, me examinando, saber como é que eu estou diante de Deus. Se eu tenho sido controlado pelo pecado, se o pecado tem mais força na minha vida, então muito provavelmente eu ainda estou morto espiritualmente. Agora, se eu estou vivo espiritualmente, se eu nasci de novo da água e do Espírito, eu preciso então ser controlado pelo Espírito Santo e pelo meu espírito, que não quer mais o pecado, que não deseja mais o pecado, mas deseja então obedecer a Deus. É natural, né? O gato não vai latir porque ele nasceu gato. Se você nasceu agora para Deus, se você é filho de Deus, então você não vai pecar mais porque a sua natureza é de filho de Deus e não de filho do diabo, ok? Você não está morto espiritualmente, agora você está vivo. Então o pecado não pode mais reinar sobre nós porque nós nascemos da água e do Espírito. Entendido até aqui? Certinho? Podemos seguir? Vamos entrar aqui no capítulo 6, nessa primeira parte aqui, ele está continuando sobre esse mesmo assunto, então fica fácil da gente até compreender o que Paulo está dizendo. Olha o que ele pergunta para os irmãos em Roma, capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Ele faz uma pergunta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha a pergunta que ele faz para os crentes. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Gente, se tem uma coisa que crente precisa ter consciência ele não pode viver pecando. Porque é como se ele estivesse dizendo que Deus precisa todo dia derramar graça sobre ele, no sentido de perdoá-lo, no sentido de fazer ele nascer de novo, no sentido de fazer ele ser justo mais uma vez, sendo que agora ele tem uma nova natureza e ele tem a opção sim de não pecar. Então quando nós pecamos hoje, depois do novo nascimento, quando nós pecamos deliberadamente, muito cuidado, meu irmão, porque você pode estar caindo na questão justamente de ter nascido de novo, mas de ter uma opção pelo pecado. E quem está reinando então na sua vida não é o Espírito de Deus, e sim o próprio diabo, a morte, né? O pecado. Então, percebe que Paulo está dizendo? De jeito nenhum, nós não vamos continuar pecando. O pecado não pode mais nos dominar. O pecado não pode mais ser a única opção para nós. Mas nós precisamos estar olhando para a palavra para justamente sermos transformados por ela e assim não estarmos mais pecando. É isso que a palavra está dizendo para nós. Eu preciso estar buscando a santificação na minha vida através da palavra para que eu não peque mais. O pecado tem que ser uma opção, entre aspas, e não a única opção. Pecar
passa a não ser mais da minha natureza. Versículo 2: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo vai começar a falar uma coisinha aqui, gente, que muito cristão não entendeu ainda. Quando você diz que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você também está declarando uma coisinha, que você está morrendo com Cristo na cruz, ok? Que você está morrendo para o mundo, para o pecado e passando a viver para Deus. Porque se você diz que ele vai falar aqui, se você morreu a morte com Cristo, que é o que nós falamos, quando nós descemos as águas do batismo, você não foi batizado na morte de Jesus? E você então, quando levanta da água do batismo, diz que está nascendo de novo para Deus? Então não existe mais isso. Se você morreu lá na cruz com Jesus, o que morreu lá foram os seus pecados, foram o seu velho homem, a sua antiga natureza, a sua natureza de pecado morreu lá. Como é que você está toda hora pecando aqui e dizendo que você morreu? Então você não morreu. Você continua vivinho da Silva com o seu velho homem. Nós não crucificamos, então, o velho homem com Cristo. A gente continua com ele aqui juntinho com a gente, dizendo para Deus que nós morremos para o pecado, mas quando nós não morremos para o pecado, nós continuamos muito vivos para ele, porque a gente continua querendo pecar. A gente continua querendo estar em pecado, ok? Então eu tenho a opção de não pecar e mesmo assim eu desejo o pecado. É disso que Paulo está dizendo aqui para nós. Olha só, versículo 2: de maneira nenhuma, nós, está falando dos cristãos, ó, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Você morreu? Não tem como o velho homem viver. 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então Paulo está dizendo assim que não há outra opção de vida a não ser viver a vida de Deus, a partir do momento que você entendeu que você morreu com Cristo, que você foi sepultado no batismo junto com Jesus. A água lá representa essa morte espiritual, né? Essa morte da velha natureza, morte espiritual não, a velha natureza morreu com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo, né? Outro versículo fala sobre isso. Então, se você crucificou o seu velho homem lá com Cristo, se você morreu para essa velha natureza e nasceu de novo, de quem que você quer ser filho, gente? Ó, de novo, filho de Adão e Eva, nascido morto espiritualmente, ou filho de Cristo, nascido novamente da água e do Espírito e agora com o Espírito vivo para Deus? Então de quem que eu quero continuar sendo filho? Do primeiro Adão ou do último Adão? Ok? Então tem a ver com de onde é o meu nascimento. Se eu continuar vivendo em pecado, morte espiritual, eu tô aqui no velho nascimento, no primeiro nascimento, no nascimento através de Adão. Mas se eu disse que eu nasci de novo da água e do Espírito, se eu nasci de Deus através da fé em Cristo Jesus, eu crucifiquei a minha antiga natureza. Ela tem que estar lá na cruz, crucificada, morta. E morto não levanta, morto não peca, morto não comete pecado, ok? Só vivo para o pecado é que peca. Então, se você está vivo para Deus, você não está em pecado. Agora, se você continua vivo e pecando, então isso quer dizer que você não nasceu de novo. Ok? Podemos continuar? É disso que Paulo está falando aqui. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora Paulo está indo além. Paulo está falando que se você morreu com Cristo
lá na cruz, a velha natureza foi crucificado. Você nasceu de novo no batismo, junto com Cristo, ok? Você ressuscitou, né? Da morte espiritual que você estava. Agora você tem vida em Deus. O seu espírito foi recriado. Mais uma esperança para nós, de que da mesma maneira que Deus ressuscitou Jesus para a vida eterna, ele também vai nos ressuscitar para a vida eterna. Aí ele já vai além na explicação dele, ele já está falando de vida eterna, de nós recebermos então essa ressurreição naquele dia por causa da mesma morte com Cristo e por causa de recebermos através da salvação a vida eterna com Deus. A consequência, né, de uma vida de nova natureza, não vivendo debaixo do pecado, é vida eterna. Assim como uma vida debaixo da desobediência e do pecado é morte eterna. Entendeu? Então naquele dia nós teremos mais ainda a mesma consequência de Cristo. Assim como Deus ressuscitou Jesus dos mortos para a vida eterna, porque ele não tinha pecado, nós também então, por termos nascido de novo e então estarmos numa nova natureza, buscando essa santificação todos os dias, não desejando mais o pecado, mas que a vida de Cristo reine em nós, então nós vamos ressuscitar a mesma ressurreição de Jesus para a vida eterna. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem, grifa aí o velho homem, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, você morreu a mesma morte de Jesus, lá na cruz, no sentido de receber essa morte de Cristo, então você mortificou lá o teu velho homem, ok? Então você não pode ficar pegando ele novamente, que é o homem do pecado, que é o velho homem, a natureza caída, e ficar levantando ele o tempo inteiro para pecar. Você nasceu de novo. A tua nova natureza não condiz com o pecado. Se a minha velha natureza não condiz com o pecado, então eu não posso continuar em pecado. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Aí ele explica, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Lembra que o pecado está sempre fora? Então, o dominar o pecado está em nós, hoje, através do Espírito Santo. Pecar é uma opção, gente. Não é mais uma questão de natureza, ok? O pecado sempre está fora de nós, nunca está dentro de nós. Porque quem está dentro de nós quando nós nascemos de novo? O Espírito Santo de Deus. E o nosso espírito, então, vivificado. Se o Espírito Santo está dentro de mim, ele é aquele que me capacita a não pecar. Grava isso. Exatamente como Adão, antes do pecado, tinha a opção de obedecer a Deus sem dúvida alguma. Ok? Antes de Adão pecar, desobedecer, ele tinha condições de não pecar. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Então o pecado está sempre fora do corpo, sempre fora de mim. Eu então tenho a opção de pecar ou não. Aí ele continua dizendo assim, 13, né? Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Então, na lei, eles estavam mortos espiritualmente e eles não conseguiam então deixar de pecar. Por isso, Deus deu o escape através dos sacrifícios. Entender essa questão, gente, do Velho Testamento é tão importante para nós, vocês não têm noção de que a gente poderia falar horas sobre isso para que a gente pudesse entender esse assunto. No Velho Testamento, a opção que Deus deu para o ser humano, para ele não ser morto, literalmente, e receber morte eterna por causa disso, foi a lei e os sacrifícios, ok? Então o homem tinha a opção de obedecer à lei, literalmente, e fazer os sacrifícios que tinham que ser feitos para que ele não morresse e tivesse morte eterna por causa dos seus pecados. Mas vem Jesus e então através disso Deus nos justifica a todos, ok? Por quê? Porque através dele, então, nós recebemos o Espírito de Deus, a graça, a capacitação para não pecar, e então a opção está dentro de nós. Eu quero ou eu não quero pecar. E eu tenho essa opção e eu consigo então vencer o pecado. Ele não reina mais através do pecado em mim. A morte, quer dizer, não reina mais através do pecado em mim. Eu tenho vida. Então eu posso optar por pecar ou não. A opção está em mim. Amém? Vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua aí a partir do versículo 15, que seria a outra parte que ele vai falar dos escravos da justiça. Paulo, assim, dá uma aulona, gente, em Romanos. É fantástico, né, meninas? Quem tá aí lendo, que leu mais de uma vez Romanos, eu tô, assim, realmente apaixonada ainda mais esse livro. Ao mesmo tempo que ele é muito denso, ele é muito tremendo, né? Quando a gente começa a realmente meditar nele, Deus começa então a nos mostrar a grandeza desse livro. Amém? Então semana que vem a gente continua aí a partir do versículo 15. Se vocês tiverem dúvidas,